Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e no episódio de hoje vamos falar sobre algumas das boias de salvação a que se agarraram as famílias com crédito à habitação. No período de subida mais agressiva das taxas de juro, o governo português avançou com medidas para mitigar os efeitos desse aumento nos orçamentos familiares. No entanto, não existe muita informação sobre os seus efeitos. Para colmatar esse vazio, o Banco de Portugal publicou no seu mais recente boletim económico um estudo sobre o tema, procurando aferir quem beneficiou com as medidas e que impacto elas tiveram. Para nos falar sobre as suas principais conclusões, temos hoje connosco um dos autores do estudo, Gil Nogueira, economista do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito bem-vindo, Gil. Obrigado, Nuno. Obrigado pelo convite. Antes de começarmos com as conclusões do estudo, se calhar ajuda a explorarmos um bocadinho o contexto que eu estava a referir antes, em que estas medidas apareceram. O que é que estava a acontecer quando estas medidas surgem? Estas medidas surgem entre 2022 e 2023, que é um período em que as taxas de juro de referência do Banco Central Europeu sobem consideravelmente. Então nós temos, no final de 2022, as taxas de juro começam a subir. A taxa de juro de depósito Eurosistema, que é considerada a taxa de referência, sobe de menos 0,5% a partir de 2022 até 4% no final de 2023. Em Portugal, os créditos estão indexados muitas vezes à Euribor, ou seja, são créditos com taxa variável, e a Euribor também depois segue muito as taxas de juros de referência do BCE. O que é que acontece? Os créditos à habitação, a taxa de juros vai subindo com a taxa de juros do BCE, e isso leva a um aumento das prestações, que causam naturalmente um constrangimento ao orçamento das famílias, porque os rendimentos das famílias que as famílias usam para pagar as prestações poderão não aumentar à mesma velocidade que aumentam então estas prestações. E que medidas então é que foram criadas nesse período para atenuar um pouco essa subida e quais foram aquelas que vocês decidiram estudar? Nós, no estudo do Políticas em Análise, nós fazemos um levantamento muito exaustivo das medidas que foram tomadas e eu vou fazer aqui um resumo. Eu diria que temos primeiro medidas que se focam no reembolso antecipado, em que os devedores de crédito à habitação com taxa variável deixam de ter de pagar comissões de reembolso antecipado aos bancos para o fazerem. Isto também afeta a transferência de créditos de uma instituição financeira para a outra. Para além disso, o legislador também facilita a renegociação de contratos e define que, perante determinadas características dos devedores, por exemplo, os devedores estarem muito expostos ao aumento das taxas de juro ou terem uma taxa de esforço muito elevada, perante estas circunstâncias, os bancos são obrigados a apresentar planos de renegociação a estes devedores com mais constrangimentos. Para além disso, depois surgem outras medidas de apoio, em que uma delas passa por fazer o pagamento de subsídios, portanto, ao reembolso das prestações, ou seja, os devedores com menos rendimentos e também com prestações mais elevadas face ao seu rendimento recebem subsídios para fazer face a estas prestações e no final há uma medida adicional que é a fixação da prestação, em que os devedores mantêm a prestação fixa durante um período de taxas de juros muito elevadas e então mais tarde, quando as taxas de juros descem, pagam umas prestações ligeiramente mais altas ou mais elevadas, conforme portanto, para compensar as prestações mais baixas durante o período da fixação da prestação. E aqui a novidade é que os bancos são obrigados a aceitar esta fixação da prestação. Portanto, estamos num período que já não assistíamos há algum tempo, que é uma subida significativa das taxas de juros, que estiveram baixas durante muito tempo. Estas medidas são também historicamente originais, pelo menos na nossa história recente, ou seja, destacam-se quando olhamos para as últimas décadas, ou não? Elas destacam-se por serem muitas e portanto, por irem mais além, de maneiras que não tinham acontecido no passado.
Dizer que são totalmente originais, não considero que sejam totalmente originais. Porquê? Porque no passado nós já tivemos outros períodos de aumento de taxas de juros. Por exemplo, entre 2005 e 2008 também assistimos a um aumento das taxas de juros de referência do BCE, com reflexo nos créditos à habitação em Portugal, e também nessa altura já tinham sido tomadas algumas medidas. Por exemplo, foi nessa altura surge a limitação das comissões de reembolso antecipado, ou seja, há comissões, mas são limitadas, e também no ato da renegociação, nesse período de 2005 a 2008, são introduzidas medidas para os bancos não cobrarem comissões pela análise destes pedidos de renegociação dos contratos. Agora, o que acontece é que estas medidas vão mais além. Por exemplo, na renegociação, passamos de uma comissão limitada para não haver comissão durante um período, e depois há medidas também que são novas em relação àquilo que nós tínhamos visto no passado. Por exemplo, a introdução da fixação da prestação por um período, aquele mecanismo também é algo de novo. Por isso eu diria que há aqui bastantes novidades em relação àquilo que tínhamos visto no passado. E o que é que conseguem, a que conclusões é que chegam sobre a sua utilização? Conseguem ver diferenças significativas relacionadas com algumas dessas medidas? Não é? Sim, conseguimos. Nós verificamos que comparamos dois grupos de devedores. Aqueles devedores que, pelas suas características e pelas características dos contratos de crédito que têm, podem aderir à medida, ou têm mais facilidade em aderir às medidas, com outro grupo de devedores que nós chamamos os não elegíveis. Portanto, contrastamos os elegíveis com os não elegíveis, e os não elegíveis, pelas suas características, pelas características dos contratos, têm menos facilidade em aderir às medidas. E então, o que nós vemos é que os devedores elegíveis têm mais probabilidade de fazer, eles fazem com mais frequência estas alterações de contrato após a adoção das medidas, e vemos isso para todas as medidas. Vemos para as renegociações, vemos para os reembolsos antecipados e também para as transferências de crédito para outras instituições financeiras. E o que é que sabemos sobre os clientes que decidem aderir? Ou seja, há características que se destacam em relação ao outro grupo? Sim, nós no estudo fazemos uma análise das características desses devedores, desses clientes bancários, e primeiro concluímos que os devedores em média são mais novos quando aderem, quando fazem as alterações de contrato após a adoção das medidas, no geral, ou seja, tirando para o reembolso antecipado, os devedores em média são mais jovens. Também têm níveis de educação superiores em comparação com a generalidade dos devedores estes devedores poderiam fazer alterações de contrato e não fizeram, comparado com aqueles que efetivamente fizeram as alterações de contrato. Os que fizeram têm mais propensão a ter o ensino superior. E, por fim, os ativos que são dados como garantia dos créditos, e aqui falamos genericamente do valor das habitações. Os devedores que fazem as alterações de contrato têm em média créditos, ou seja, têm em média ativos de garantia de valor mais elevado em comparação com os devedores que não fazem alterações de contrato. E esse perfil, especialmente quando falamos do lado das qualificações, pode levar-nos a especular que talvez um certo segmento da população tenha tido mais informação sobre essa medida, por eventualmente estar mais atento, do que outro segmento da população. Isso pode fazer sentido, essa especulação, ou estamos aqui um bocadinho a extrapolar? Nós podemos associar o facto de os indivíduos terem ensino superior a um acesso mais facilitado à informação, até um bocadinho pela característica das profissões das pessoas que têm ensino superior. Por exemplo, normalmente as pessoas, ou uma grande parte das pessoas que têm ensino superior, têm, por exemplo, trabalhos de escritório em que têm acesso constante à internet e, portanto, estão expostas a mais notícias, por exemplo, e por isso mais propensas a receber informação sobre as medidas. Ao passo que alguém que tenha um trabalho com menos acesso constante à internet e a sites de notícias, por exemplo, é menos provável, recebe informação mais filtrada e, portanto, é menos provável que receba essa informação sobre as medidas, ou seja, por causa desta redução da exposição. Portanto, isto é uma possibilidade, mas nós não fazemos esta afirmação categoricamente porque este padrão pode dever-se a outros fatores. Por exemplo, nós também sabemos que, em Portugal, em média,
os indivíduos com educação superior têm rendimentos mais elevados que os indivíduos sem educação superior, naturalmente havendo depois muita dispersão entre estes grupos. Estas medidas podem estar a ser adotadas, ou seja, podemos verificar as alterações de contrato devido ao rendimento mais elevado que está associado também aos níveis de educação. Isso também é consistente, por exemplo, com aqueles ativos de garantia que têm valor mais elevado. Uhum. E ao utilizar estas medidas, identificaram no estudo impacto no negócio dos bancos, ou seja, nomeadamente a mudança de instituição, não é? O que é que vimos aí? Sim, nós quando fazemos a análise das 3 alterações de contrato, constatamos, e o que seria também intuitivo, que a transferência de crédito para outras instituições é muito menos frequente do que a renegociação e do que o reembolso antecipado. Se não me engano, antes das medidas nós tínhamos 0,2% dos devedores a fazer transferências de crédito por trimestre em média. Nós verificamos que, após a adoção das medidas, essa percentagem aumenta significativamente, mais do que duplica, e por isso nós, em termos relativos, não é? Nós vemos um aumento significativo então dessas transferências dos contratos. No entanto, ressalvando sempre que as outras alterações dos contratos de crédito são mais frequentes do que a transferência. Ok. Então, portanto, entre todas as medidas que vocês analisaram, qual é que parece ter sido a preferência das famílias? Ou seja, no fundo, qual é a medida que parece ter sido mais eficaz, pelo menos a captar o interesse dos portugueses? Sim. Eu diria que a adoção destas alterações de contrato é proporcional à sua frequência antes da adoção das medidas. E por isso eu diria que a adoção do reembolso antecipado e da renegociação foi mais forte do que a transferência dos créditos, mas sempre ressalvando esse facto de, anteriormente, também tipo de alteração ser mais frequente. Um dos objetivos seria prevenir ou reduzir o incumprimento. Portanto, tudo somado, vocês conseguem aferir se estas iniciativas cumpriram esse objetivo, os objetivos que tinham inicialmente, sendo que um deles já está em prevenir incumprimento de contrato. Sim, nós fazemos uma análise positiva, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? No fundo, documentamos os factos, o que é que aconteceu ao incumprimento, o que é que aconteceu às prestações de crédito, mas e deixamos depois para o leitor ou para a análise futura uma análise mais normativa, que seria estas medidas são as medidas certas para atingir um determinado objetivo. E então, nesta análise de caráter positivo que nós realizamos, nós verificamos que no incumprimento a redução está principalmente associada à renegociação dos contratos de crédito, não tanto ao reembolso antecipado nem à transferência. Já nas prestações também é um fator importante, que é, portanto, as famílias têm um orçamento, as prestações subtraem esse orçamento e, por isso, têm interesse perceber o que acontece às prestações das famílias após as alterações de contrato. E aqui o que verificamos é que a alteração de contrato mais fortemente associada à redução das prestações é o reembolso antecipado, o que faz todo sentido. Porquê? Claro. Porque se reduzimos o montante em dívida, estamos mecanicamente, no fundo, na fórmula que é utilizada para calcular as prestações, a reduzir a prestação. Vocês fazem um aviso que eu acho interessante, que é uma boa maneira de terminarmos, que é devemos ter alguma cautela com a avaliação destas medidas, ou seja, nós podemos ver se elas realmente tiveram adesão ou não e quais é que foram mais eficazes, mas não é fácil fazer uma análise mais completa e, se quisermos, qualitativa sobre não a bondade, mas se elas ajudaram ou não o sistema bancário a ficar mais eficaz ou mais eficiente. Porquê é que vocês fazem esse aviso no final? Há 2 motivos. O primeiro é o seguinte: estas medidas afetam não só os devedores que já têm crédito à habitação, mas afetam outros agentes económicos, nomeadamente os bancos, as instituições financeiras e o Estado, que, por exemplo, nós falamos
do pagamento das prestações, do pagamento de subsídios, isto afeta o Estado porque vem do Orçamento do Estado, os valores para fazer esses pagamentos vêm do Orçamento do Estado. Então, agora, temos de pegar nesta análise e complementar esta análise com uma análise eventualmente futura acerca dos efeitos no Estado, no Orçamento do Estado, por exemplo, e também os efeitos nos bancos. As decisões dos bancos, por exemplo, de emprestarem ou não a devedores no futuro que têm mais propensão a beneficiarem destas medidas caso exista no futuro outro aumento das taxas de juros. Ou seja, temos de perceber como é que os bancos modificam o seu comportamento. E depois existem outras complexidades que temos de ter em conta. Por exemplo, no Orçamento do Estado, se este valor é utilizado para fazer os pagamentos de que falamos, não será utilizado para outras coisas, ou então deverá haver um aumento de impostos. Então temos de ter em conta todas estas complexidades, e quando temos em conta isto, isto leva-nos também a fazer julgamentos de valor do que é certo ou errado, ou seja, uma análise mais normativa, que era aquilo que eu estava a falar há bocado. Então, no fundo, o nosso estudo pretende contribuir para depois esse debate sobre vantagens e desvantagens da adoção das medidas, mas que é um debate que terá de ser feito. Estamos a olhar para algumas peças, mas há um puzzle um pouco maior que será preciso analisar. Por último, isto é uma tentativa de termos mais informação sobre a qualidade de políticas públicas. Em Portugal há muito esta discussão de que falta análise antes e depois delas serem implementadas. Não sei o que é que te parece. Parece-te que realmente falta muita informação ou que nós já estamos um pouco mais avançados nesse tipo de avaliação? Eu diria que falta mais informação. Falta não só mais informação, como depois também mais debate e análise normativa, como eu estava a falar, utilizando as diferentes ciências, por exemplo, as ciências económicas, mas sempre respeitando critérios de portanto, qualidade nessa análise. Mas tem sido feito um caminho muito positivo nos últimos anos. E aqui há vários intervenientes que contribuem para isto. Por exemplo, há certas análises periódicas que são feitas por diferentes entidades. Este estudo está englobado no Boletim Económico, que tem esse objetivo de fazer, entre outros, mas tem o objetivo de fazer a análise de evolução, por exemplo, da economia portuguesa, e isso é positivo. Mas também depois há outros intervenientes que têm cada vez mais contribuído para fazer para contribuir para este debate e contribuir para esta análise. Por exemplo, as universidades, cada vez, através dos seus investigadores e dos seus docentes, dos seus alunos de mestrado, doutoramento, têm contribuído cada vez mais para fazer esta análise. E também organizações como o INE ou até o Banco de Portugal, através da plataforma BPLIM, permitir a disponibilização de dados que antigamente não estavam disponíveis e agora estão, precisamente para estes intervenientes externos poderem contribuir com essa análise. E por isso eu acho que estamos a caminhar no bom caminho nesse aspecto. Gil, obrigado por nos esclareceres sobre o impacto de medidas tão relevantes para tantas famílias. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. As medidas com incidência em empréstimos à habitação no contexto de subidas nas taxas de juro é o título do Políticas em Análise do Boletim Económico de Outubro e foi preparado por Gil Nogueira e Sujao Zhao. Tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultada em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve.